Oi meninas, boa noite. Vamos começar mais um encontro maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo para falar nessa noite conosco, porque vamos começar hoje um outro fruto, do Espírito Santo, e nós temos sido desafiadas com o amor, com a paz, a alegria. Estudamos a longanimidade e hoje vamos entrar na benignidade. Cada semana a gente está estudando uma virtude do Espírito Santo. Então, provavelmente, sábado a gente conclui. Então, começamos hoje, quinta, às 20 horas mais uma vez, e sábado a gente conclui. Depois a gente vai para um outro, domínio próprio, que é uma bênção. Lancei o desafio também, fiquei muito feliz com os caderninhos que vocês estão realmente levando a sério. Tem caderninho até coberto de tecido. Então, meninas, Deus vai nos falar nesta noite, certamente Deus vai nos falar. Então, vamos falando sobre exortação à benignidade. Agora vamos entrar na benignidade. E o texto base de hoje, abram a Bíblia, caderno, Efésios 4, do 25 ao 32. Efésios 4, 25 a 32. A exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, esse texto, vocês vão anotar aí, vão meditar nele mais profundamente, está em Efésios 4, 25 ao 32, Deus nos exorta à santidade. E muitas vezes o nosso grande problema é porque diante de qualquer situação, eu gosto muito de uma frase que é assim, ser feliz ou ter razão. Muitas vezes a gente quer ter razão em tudo. E quem quer ser feliz, ouve essa exortação do Senhor. Deixa tudo que era do velho homem que fazia mal, ao coração de Deus. Não dá mais lugar ao diabo e passa a viver exatamente o que está no 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, aquela pessoa que quer ter razão o tempo todo, dificilmente ela vai ser feliz, ela vai ser benigna com o outro, porque ela está sempre na frente. Então, guarda essa frase, ser feliz ou ter razão. E querer sempre ter razão vai roubar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, aliás, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. E rouba também nosso domínio próprio, que a gente vai falar depois sobre ele. Então, rouba nossa paz. Queridas, e a exortação que Deus nos faz é a ternura, a termos paciência. E atitudes mesquinhas na nossa alma devem ser banidas da nossa vida, como está aqui, no versículo 31.
amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia, devem ser banidas. E essas atitudes, né, que parecem que é de uma pessoa forte, aquela pessoa que quer ter sempre razão, que tem pavio curto. Lembra, a gente até falou disso lá na longanimidade. Ela rouba de nós a bondade, que é uma marca daqueles que se parecem com Cristo. E Deus manda em Colossenses 3,12, uma outra exortação importante aqui em Colossenses 3,12. Revesti-vos. É vestir e se revestir. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele manda não só se vestir, mas se revestir. Como aqueles que são eleitos de Deus, em ternos. É interessante isso. Afetos de misericórdia, que é algo que é dado a quem não merece. Bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Anotem e meditem ao longo da semana Colossenses 3, 12 e 13. Queridas, então, Paulo nos ensina também, né, a lidar com aqueles que são mais fracos na fé. Vocês podem conferir em 2 Timóteo 2,24. Deus nos pede delicadeza, singeleza, compaixão, ternura. Aqui, olha, ternos afetos de misericórdia, interesse pelo outro, ser branda. Esse texto aqui é muito claro nesse versículo 12, que como eleitos de Deus, amados, nós devemos ser revestidos de bondade, humildade, mansidão, longanimidade e misericórdia. Ou seja, definindo então, segundo a autora, a benignidade planeja fazer alguma coisa. A benignidade. Enquanto que a longanimidade, que nós já estudamos, significa não cometer atos pecaminosos, mas resistir com paciência. A gente viu lá no capítulo 6, né? A benignidade, que é o que estamos estudando, planeja agir piedosamente. A longanimidade significa não cometer, não agir. E a benignidade que nós vimos agora, ela já planeja agir piedosamente. Então, queridas, a benignidade, ela pergunta o quê? Ela pergunta assim: quem necessita de mim? Quem necessita de amor? Essa é a benignidade. Como posso tocar o coração de outra pessoa? Essa é a benignidade. A benignidade tem uma característica que eu acho maravilhosa, que está em Efésios 2:3. Se você não tem esse versículo marcado na sua Bíblia e grifado, faça isso. Efésios 2:3. Diz assim. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Tá? E aí Deus nos chamou, olha o que tem mais à frente no versículo de 8 a 10. Mas pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tenha isso grifado na sua Bíblia e decore. Eu acho importante esses versículos, eles sempre ficaram marcados na minha memória, para que eu não esqueça que não é pelas obras que eu consigo, né, ser salva, mas é pela fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie.
Agora, no 10 diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Ele anda em boas obras, ele exala bondade. E aí, queridas, a benignidade, ela também, nós aprendemos ela com os opostos. Como? Essa briga da carne com o espírito, né? E a benignidade, a bondade, vai ser exatamente agir no bem, como Jesus faria. Não se irá, como o texto aqui nos exorta. Em Mateus 11, de 28 a 30, nós vemos esses dois opostos quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave. E ele pede o nosso, né? Então Jesus, ele foi benigno. Ele tornou nossa vida mais fácil. Ele está todo dia pedindo para nós: troca comigo, me dá o teu peso. E como é que a gente pode cultivar a benignidade? Nós podemos conferir em 1 Pedro 3,12. Tá? A gente pode conferir, vocês podem conferir lá. A gente vai, pelo tempo, também ficar com alguns versículos, por isso que vocês têm um caderninho aí, que é para vocês conferirem o que tem em 1 Pedro 3,12. É se importar. Como é que a gente cultiva a benignidade? E envolver-se com as pessoas. É pensar em como posso ajudar as pessoas. Inclusive, 90% das doenças psicossomáticas de fundo emocional, elas poderiam ter sido evitadas, curadas, tratadas, se alguém fosse benigno, se alguém observasse e cuidasse mais umas das outras. Olha só, é um dado interessante que ela traz no livro. Benignidade é observar a necessidade do outro. A gente pode conferir em Provérbios 20:12, tá? Um exemplo é Dorcas, em Atos 9:36. Dorcas é interessante, queridas. Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. A quem ela socorria? Vocês sabem, né? As viúvas. Ela costurava para as viúvas. E quando Dorcas morreu, ela deixou essa marca. As viúvas choraram, prantearam a morte de Dorcas, porque ela se importava com elas. Ela buscava ajudar. A benignidade, ela pergunta: quem necessita de amor? Quem necessita de ajuda? Como posso tocar o coração de outra pessoa? Lembram? E tem uma história, só para a gente encerrar, que era uma história de uma nora que não se relacionava bem com a sogra. E ela, numa aldeia, é uma fábula, né? E ela chega para um mestre e pede a ele que fizesse uma porção para que ela desse para a sogra, para matá-la, porque não suportava a sogra. E aquele mestre muito idoso, com sabedoria, ele disse: eu vou lhe dar uma poção. Venha aqui amanhã na mesma hora que eu lhe darei a poção e lhe ensinarei como usar. No outro dia, ela vai na aldeia em busca e ele entrega para ela aquele frasco e diz: agora é o seguinte, você vai levar aqui no mínimo 30 dias, mas você vai fazer uma sopa, você vai levar um alimento, mas principalmente uma sopa. E como você disse que ela já é bem idosa, você vai dar essa sopa para ela, mas tem que ser bem lentamente, para que faça o efeito desejado. Assim ela fez. Quando estava próximo dos 30 dias, ela corre na casa daquele mestre e ela pede um antídoto, desesperadamente. E ele diz: mas você veio aqui, seu objetivo não é matar sua sogra? Não, o senhor não entende. Eu preciso agora do contrário. Me ajude, porque eu não quero mais. E ele perguntou: sente e me conta o que aconteceu.
E ela disse: todas as noites que eu ia dar sopa para minha sogra, como o senhor disse que tinha que ser devagar, ela foi me contando a história dela. Eu descobri que ela é tão sofrida, ela já passou por tantas dificuldades na vida. E eu aprendi tanta coisa com ela que eu não quero mais matá-la. E ele disse: vá em paz. Era água. Era água. E quando nós gastamos tempo com outra pessoa, quando nós desejamos tocar o coração de outra pessoa, nós vamos descobrir que nós não queremos mal para ela, que ainda que ela não seja a pessoa perfeita, mas ela tem muita história a nos ensinar. Ela tem muito a dizer com a sua vida, com o seu sofrimento, com a sua história. Tem outro exemplo também de uma mulher africana, que ela cita no livro, que ela fazia colares, orava fazendo seus colares e ela perguntava a Deus quem necessitava daqueles colares. E ela distribuía esses colares na igreja. Jesus, inclusive, nós podemos cultivar a benignidade, né, se importando e envolvendo com as pessoas, a história da sopa. Pensar em como podemos ajudar as pessoas, até nas doenças emocionais delas. Terceiro, observando as necessidades do outro. A gente vai conferir em Provérbios 20, 12. E o quarto, por último, o toque físico de amor. Esse toque físico de amor faz parte também da benignidade. Gente, é tão lindo, uma coisa interessante aqui. Jesus, ele tocou um leproso. E um leproso, ele não podia ser tocado. Era como se fosse, tornava qualquer pessoa impura. Eles eram altamente discriminados. E a gente vai ver, vocês conferem, Lucas 5, 12 e 13. E diz aqui: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Queridas, o que é que a gente pode aprender? Às vezes nós precisamos tocar o outro. Até tem um exemplo nesse toque que ela fala de uma amiga, Judy, e elas fizeram um chá de bebê, acho que um chá de cozinha, na verdade. O chá de bebê ou chá de cozinha, não ficou muito claro para mim. Mas a pessoa que ia recebê-las em casa, havia acontecido um trágico falecimento e não pôde receber as convidadas, e ela, junto com o Judy, serviram esse chá na casa da amiga. E ela disse que uma mulher assim, muito arrumada, muito, né, vaidosa, no final chega para ela e fala assim: mas sua amiga é boazinha, né? Tão boazinha. E ela disse que por quê? Porque Judy, ela tinha o costume de tratar todo mundo bem demais, com muita benignidade, e ela tocava cada uma gentilmente. E às vezes, queridas, as pessoas confundem, né? Infelizmente, gentileza com gentileza. E Judy não era nem um pouco, né? Ela era uma pessoa com gentileza, com benignidade. E nós também não precisamos ter a síndrome da boazinha, só para encerrar. Não dizer não, as características, evitar dizer aquilo que a gente pensa para não agradar, para gostarem de nós, se colocar na prateleira da disponibilidade. Jesus, ele não foi bonzinho nesse sentido, ele foi bom, ele foi justo, misericordioso, ele tocou leproso. Porém, quando estavam fazendo do templo um mercado, ele derrubou a banca dos vendedores e ele disse: aqui é casa de oração, isso aqui é a casa do meu pai. Então Jesus, ele era bom, ele percebeu Zaqueu, ele era benigno, ele percebeu Zaqueu em cima de uma árvore para vê-lo, e ele disse: desce que eu vou jantar contigo na tua casa. E ele foi, ele sentiu o toque. Olha só, ele disse: alguém me tocou, e era uma multidão, e os discípulos disseram: Senhor, mestre, muitos te tocam. Ele disse: não, alguém me tocou. Ele sentiu um toque diferente, ele disse: de mim saiu o poder.
Quem era? Era aquela mulher há 12 anos com fluxo de sangue. Confiava tanto em Jesus que ela foi no meio daquela multidão e ela tocou Jesus com tanta fé que dele saiu o poder. Jesus sempre foi bom, benigno. É o exemplo a imitarmos, queridas. E assim, o tempo voou. Já acabou nosso tempo, mas que a gente possa guardar esse exemplo de Dorcas, né, que socorria as viúvas, o exemplo de Jesus, que ele tocou o leproso, ele tocou as pessoas que precisavam dele, ele tocou o coração de Zaqueu. Às vezes a gente não precisa nem fazer um toque físico, mas ele tocou, sabe por quê? Porque Zaqueu, ele cobrava impostos e ele restituiu 4 vezes mais o que ele tinha tirado das pessoas com os impostos. Então ele foi tocado por Jesus, não precisou nem Jesus tocar nele fisicamente. Queridas, assim como nós, a benignidade é aquela que fica tocando o coração do outro por oração, nosso interesse genuíno pelo outro. Às vezes nós estamos tão focadas em nós mesmos, nas nossas necessidades, que a gente não toca o outro nem fisicamente, nem com nossas orações, nem com nossas atitudes. E aí nós dizemos, eu sou de Jesus. Só que para ser de Jesus, a gente tem que parecer com Jesus, né? Então, a gente se despede agora. Quinta-feira, 8 horas, eu espero vocês para a gente continuar falando dos desafios da benignidade, que é a capacidade de amar as pessoas mais do que elas merecem. Fiquem com Deus, até quinta, se Deus quiser. E mandem a foto dos caderninhos, tá certo? Para ver se vocês estão anotando os versículos, para irem, durante a semana, também se edificando. Fiquem na paz.